Estamos aqui para responder uma pergunta. Mas afinal, o diabo é real ou não? Esse é o canal Páginas da Vida. Olá, meus amigos, eu sou a Gabriele. Olá, meus amigos, eu sou o João Vitor e é um prazer ter vocês hoje aqui conosco. Tenho certeza que você já ouviu falar do diabo, aquele carinha que mora ali embaixo, todo vermelho, todo pontudo, tendo chifres, que tem como objetivo levar a humanidade inteira para o inferno, onde ele é o governante. Nesse vídeo de hoje, vamos debater sobre a real existência desse ser maligno. Mas afinal, o diabo, ele realmente existe ou ele apenas foi criado para passar um medo na sociedade? Pessoal, tanto eu e a Gabi aqui sempre frisamos o respeito. E respeitamos todas as formas de pensamento, respeitamos todas as crenças e ideologias religiosas. Porém, hoje aqui vamos trazer na visão espírita e baseado nas nossas experiências pessoais, baseado nos nossos estudos sobre esse conceito de diabo. Portanto, peço que respeitem a nossa opinião da forma que respeitamos a opinião de vocês. Não tem problema discordar, porém o respeito tem que ser mútuo. Como sabemos, todo mundo já deve ter ouvido falar no diabo, por ele ser uma crença muito popular na nossa sociedade, por ser uma crença muito difundida por várias religiões. A palavra diabo vem do grego diabolos, que significa antagonista a Deus, ou seja, como se Deus fosse a parte boa do universo e o diabo representasse todo o mal que existe no universo inteiro. Amigos, como sabemos, pela doutrina espírita e outras doutrinas pelo mundo, como o budismo e o taoísmo, já refutaram essa ideia de um ser maligno, um ser criado totalmente para propagar o mal. O que temos que levar em consideração é que Deus, ele é extremamente amoroso e justo e jamais criaria um ser maligno para tal propósito como esse, como o diabo ele é conhecido e difundido. O próprio Allan Kardec nos diz que todas as criaturas têm igual disposição para fazer o bem como para fazer o mal. Tudo depende então do que escolhemos fazer. Com o avanço da doutrina espírita e outras doutrinas pelo mundo, hoje em dia temos a possibilidade de ter maior conhecimento espiritual sobre esse tema. E essa ideia de diabo, como é propagado, hoje a gente já percebe que é um conceito muito irreal, um conceito primitivo sobre até mesmo o Criador. Não somente o diabo como um ser, mas também em relação ao inferno, onde a gente vai debater um pouco sobre essa criação desse local. Porque, meus amigos, se o diabo realmente existisse, isso só provaria que Deus é um ser injusto, por permitir tamanhas atrocidades, sabendo desde a criação de Lúcifer que ele se rebelaria, se revoltaria e seria a causa de todo o mal existente. E isso provaria que Deus permitiu a criação do mal. Então, nesse cenário, quem seria pior? O diabo, que faz o mal apenas, ou Deus, que criou e permitiu a existência do mal? Neste caso, Deus não seria mais mal do que o diabo por tê-lo criado e permitido que ele fizesse todas as atrocidades horríveis que a gente vê por aí, e além de tudo isso, ele também seria um cúmplice desse mal. Na nossa cultura atual, infelizmente, temos uma ideia de Deus equivocada. Crescemos ouvindo que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Mas, se pararmos para pensar, não seria ao contrário? Não criamos Deus à nossa imagem e semelhança? Porque principalmente o Deus que é retratado no Antigo Testamento, ele é um Deus rancoroso, vingativo, punidor, que castiga as pessoas por qualquer erro delas. E isso não parece certo para Deus. Parece mais com algo que nós, seres humanos primitivos, fazemos. Não Deus,
uma criatura de inteligência suprema, que criou todo o universo e que nós, na nossa ignorância, nem somos capazes de compreender, de chegar à total sabedoria de como tudo funciona, como tudo existe. Por isso, meus irmãos, que a ideia que nós temos de Deus não é a correta. Porque enquanto nós, seres humanos, não conseguimos compreender, não conseguimos sentir amor incondicional por todas as criaturas, não vamos conseguir chegar nem perto da essência de Deus, do que é Deus e de conseguir compreendê-lo, porque ainda estamos muito enraizados, muito presos nos nossos valores morais primitivos e perversos, que eles se sobressaem a todo o amor, na maioria das vezes, que a gente pode sentir. Deus é amor, e sendo amor, o amor incondicional, ele jamais criaria um local onde as pessoas sofreriam pela eternidade, sofreriam para sempre por erros cometidos em às vezes um segundo. Seria injusto não dar outra oportunidade, condenar uma pessoa ao sofrimento eterno por um erro. E essa visão de Deus imperador, que manda e todo mundo tem que obedecer, não importa as consequências desse ato, só nos mostra, só nos prova que esse Deus foi criado para controlar as massas através do medo, controlar as pessoas pelo medo do que desobedecê-lo poderia causar. As consequências de desobedecer Deus poderiam acarretar para a gente. Pensando nisso, meus amigos, vamos aqui dar agora alguns exemplos para facilitar esse entendimento tanto de diabo e céu e inferno. Imagine a seguinte questão: você, homem ou mulher, sendo uma pessoa boa e honesta, tem um filho, e esse filho ele vai cometer alguns erros que ele vai ter que pagar. Você, como pai, mãe, uma pessoa honesta e bondosa, vai querer sim que seu filho repare sim os erros que ele cometeu. Vai querer sim que ele aprenda com esses erros que ele cometeu. Porém, após o seu filho pagar por esses erros, você, como pai e mãe que amam seu filho, vai ainda tentar orientá-lo para o caminho do bem, para o caminho correto. E isso a gente tem que ver que Deus também, Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai que nos ama tanto, que Ele avalia os nossos erros e dá a nós a oportunidade de reparar. E assim como você, pai e mãe, pode ter um filho rebelde, para Deus, às vezes, nós somos esse filho rebelde. E Ele, com toda a sua justiça divina e bondade, e todo o amor que Ele tem, vai sim querer que a gente repare sim os nossos erros. Temos sim que arcar com as consequências sim dos nossos erros. Porém, após isso, Deus ele nos dará a oportunidade de seguir no caminho do bem, de seguir no caminho do amor. E vai colocar situações na nossa vida no qual a gente tenha a possibilidade de aprender, de melhorar e crescer espiritualmente. Olha esse ponto, pensa, você como pai e mãe, você não ia querer que seu filho, após um erro, vamos supor, seu filho, como esse exemplo, cometeu um erro, tirou a vida de alguém, vai para a prisão. Você não vai querer que ele fique preso pela eternidade. Pensa no amor, no carinho que você sente pelo seu filho. Você vai querer sim que ele pague o erro que ele cometeu. Mas após, você vai lá cuidar do seu filho com todo amor e carinho. Você vai orientá-lo, você vai dar conselhos a ele, vai mostrar que aquela atitude dele não é uma atitude benéfica, que aquela atitude de prejudicar o outro não é uma atitude correta de se viver. E Deus é a mesma coisa. Ele é o nosso Pai que nos mostra que nossos erros passados, que os erros que a gente comete, não é a maneira ideal de se viver uma vida. E vai dando oportunidade da gente melhorar esses erros. Outro exemplo que eu vou dar aqui para facilitar, para vocês entenderem, agora no sentido de céu e inferno pela eternidade. Que aí agora fica um pouco mais nítido essa questão principalmente do inferno. Imagina você com certeza tem alguém que você ama na sua vida, alguém que você respeita, alguém que você quer ver o bem dela,
alguém que você orienta, que você aconselha, seja um filho, seja num relacionamento. Imagina que vocês morrem e você vai para o céu pela eternidade e essa pessoa que você ama, por cometer alguns erros, vai para o inferno pela eternidade. Você, mesmo estando naquele paraíso tudo bonito, por dentro você não vai conseguir esquecer esse sentimento de amor que você sente por aquela pessoa. Você não vai conseguir esquecer a todo momento que aquela pessoa pode estar sendo torturada por um suposto diabo. O céu, nesse caso, viraria mais um velório, onde de pessoas simplesmente tristes pela situação de seus companheiros, de pessoas que amam, que estão no sofrimento eterno, e não é uma coisinha de 10, 15, 20 anos, 1 milhão de anos, é um sofrimento pela eternidade. Nesse sentido, tantas pessoas que estariam no inferno estariam num sofrimento terrível, tantas pessoas que estão no céu estariam num sofrimento terrível. Porque assim, os laços que a gente aqui na Terra faz com as outras pessoas não são laços que podem ser quebrados. Gente, a gente está falando do amor. O amor em si ele não pode ser quebrado. O amor é o maior sentimento, é a maior energia que tem nesse universo. Não tem como simplesmente falar para as pessoas pararem de amar e querer ver o bem daquela pessoa. Nessa situação, todas as pessoas implorariam para Deus para dar nova oportunidade àquela pessoa que ama. Mas como a gente está no cenário que foi condenado eternamente, aquela pessoa não teria uma nova oportunidade. E aí eu falo para vocês, olhem no sentido de ter filhos. Como você optaria por dar amor ao seu filho, corrigi-lo e levar para o caminho do bem, Deus faria a mesma coisa. Se nós, seres primitivos ainda, escolheríamos o amor, escolheríamos o caminho do bem, escolheríamos ajudar aquela pessoa, imagina Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? Imagina Deus então. Então esse conceito de inferno pela eternidade, simplesmente porque uma pessoa errou, e vamos falar a verdade, pessoal, a gente erra todo dia. Todo dia, quando a gente acorda, a gente acerta e erra. E nesse cenário, todos nós já estaríamos condenados. Porque todos nós sentimos raiva, inveja de outra pessoa. Sim, pessoal, temos esses sentimentos, porque precisamos entender o nosso nível espiritual. E ainda é um nível muito primitivo. Então, portanto, esses dois exemplos foram para frisar vocês que nós, aqui, seres primitivos, nesses dois casos, sempre optaríamos pelo amor e jamais optaríamos pela crueldade, jamais optaríamos por deixar que nosso ente querido, você, pai e mãe, que ficasse eternamente no sofrimento. Pensando nesses dois exemplos que o João deu, nós, espíritas, espiritualistas, não acreditamos nesse modelo que outras religiões propagam, de uma vida apenas. Viver essa experiência por, 100 anos e então ser condenado ou para o inferno pela eternidade ou ir para o céu pela eternidade. Nós acreditamos em outro ponto, que é a reencarnação. Acreditamos que a reencarnação é a ferramenta que Deus nos deu de presente para que a gente pudesse evoluir moral e espiritualmente, para que a gente pudesse se tornar a melhor versão de nós mesmos. Com a lei divina de causa e efeito, nós podemos reparar os nossos erros, ter a oportunidade de pagar pelos erros que a gente cometeu. E com a lei da reencarnação é a nossa nova chance, a nossa nova oportunidade de fazer o bem, de aprender a ser bom e não cometer mais os erros que a gente cometeu antes, sem ter a necessidade de ficar sofrendo a eternidade no inferno pelos erros que a gente cometeu nessa vida, porque podemos passar pelo período de pagar esses erros e ainda ter a nova oportunidade através da reencarnação de praticar o bem, de aprender que aquele caminho não foi bom, não foi o correto, mas que existe o caminho do bem e eu tenho a possibilidade de ir para ele mesmo tendo errado, mesmo tendo seguido um caminho que me trouxe consequências ruins. É por isso que no conceito da reencarnação, sabendo da lei da reencarnação, percebemos que Deus é justo, pois Ele nos dá a oportunidade de mudar, de seguir um caminho de amor, de seguir um caminho de luz
reparando os nossos erros e podendo evoluir moralmente, espiritualmente, aprender a amar, a perdoar, a ter compaixão pelas pessoas. E esse é o verdadeiro Deus, o Deus que nos dá amor e não crueldade. O diabo e os demônios são simplesmente criações da humanidade, do homem, para poder controlar as massas, para poder manter poder sobre as outras pessoas. O diabo, ele sempre serviu como moeda de troca. Ou você faz isso, porque se você não fizer isso, você vai pagar ali para sempre no inferno. O diabo vai te castigar para sempre por você não ter me feito isso. É sempre uma moeda de troca que foi propagado pelas religiões do mundo, para que as religiões pudessem manter o controle e ter sempre o poder de influenciar as outras pessoas que não têm o conhecimento da verdadeira realidade espiritual. O diabo foi criado pelas religiões para ter alguém para se culpar pelo mal, mas o mal não está no diabo, porque ele não existe. O mal está no coração do homem, no coração primitivo e corrompido do homem pelos sentimentos negativos, pelas emoções de ódio, raiva, mágoa, vingança. Como nós, seres humanos, não somos capazes de assumir as responsabilidades, de assumir que somos culpados pelos nossos atos errados, precisamos achar alguém para culpar. E é mais fácil culpar o diabo, ter alguém que já é conhecido como propagador de todo o mal para se culpar, do que admitir para si mesmo que você fez algo errado, que você fez uma maldade e que aquilo prejudicou alguém. Amigos, essa ideia criada de legiões de demônios nada mais são que irmãos nossos que desencarnaram e que ainda pela sua total ignorância continuam trilhando o caminho do mal. Continuam ainda nos seus valores primitivos, mesmo desencarnados. Porém, amigos, como eu falei nos exemplos acima, esses irmãos, uma hora, eles vão acordar para a verdadeira vida espiritual. Uma hora, o remorso vai bater na porta. Uma hora, esses irmãos vão acordar e vão querer ir para o caminho do bem, onde eles vão ter todo o amparo dos irmãos espirituais para programar uma nova reencarnação, para que esses irmãos possam reparar esses erros. E aí, como a Gabi falou, Deus, ele é justo. Esses atos desses irmãos não ficam impunes. Num processo de reencarnação, toda a vida é elaborada para que ele possa pagar em parcelas também todo o mal que ele fez. Ele vai ter a famosa lei da semeadura, né? Do que plantou, ele vai colher. Porém, como a Gabi falou, mesmo ele colhendo todo o mal que ele fez, essa vida que ele vai ter agora é uma nova oportunidade para superar esses maus, entender em sua consciência que essas atitudes são errôneas e ir para o caminho espiritual, ir para o caminho do bem, ir para o caminho da moralidade, ir para o caminho que é onde não prejudica ninguém. Então percebemos que esses conceitos de demônios não faz meio sentido. Esses irmãos que estão desencarnados, que ainda querem incitar o homem encarnado, às vezes induzindo a praticar o mal, a agir erroneamente, eles infelizmente ainda acabam agindo assim. Até mesmo nas igrejas, onde eles sabem dessa crença. Pessoal, precisamos entender que esses irmãos desencarnados, eles viveram aqui, eles sabem das crenças na qual acreditamos. E aí quando eles aparecem, quando eles querem intervir de uma forma para amedrontar, eles vão vir sim, querendo se chamar de demônios, querendo se chamar de diabo, porque eles sabem que se alimentar o medo, alimentar essa vibração de medo no ser humano, é muito mais fácil para eles conseguir os resultados que eles almejam. Então, assim, nesse vídeo podemos perceber muito claro alguns pontos de algumas religiões, na qual, de novo, reiteramos, respeitamos. Porém, hoje em dia, com o conhecimento espiritual que está cada vez mais ampliado nesse mundo, a gente consegue perceber que a amplitude da vida ela é muito maior. E a gente não pode se apequenar no dualismo, num Deus bondoso e um diabo onde ele é responsável pelo mal.
Nós temos que se responsabilizar pelos nossos atos. E todos nós estamos aqui encarnados tendo a possibilidade de fazer o bem, a possibilidade de crescer espiritualmente. Então espero que esse vídeo possa ter esclarecido algumas dúvidas, né? De novo, sobre as nossas visões espirituais, do qual acreditamos. E peço a todos vocês que gostaram desse conteúdo, amigos, dê uma força pra gente, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, porque toda vez que você compartilha, você se inscreve, você deixa o like, o YouTube ele entende que esse vídeo é bom e com isso ele vai divulgar esse conteúdo para mais pessoas, para que mais pessoas possam ver esse vídeo e possam acordar para a verdadeira vida, acordar para a vida espiritual. A gente está num momento agora que é extremamente necessário as pessoas consumirem conteúdo espiritual, porque o conteúdo espiritual é o conhecimento. E o conhecimento é o que vai nos tirar da ignorância. Então compartilhe, se você tem grupo no WhatsApp, compartilhe com as pessoas, deixa like, comenta bastante, dê suas opiniões, porque isso tudo vai ajudar a gente no nosso trabalho e vai ajudar vocês também, porque quando a gente se dedica em compartilhar o bem, a gente já está fazendo a caridade, porque às vezes um compartilhamento seu de um vídeo pode salvar a vida daquela pessoa. Então, gratidão a todos vocês e até o próximo vídeo.